disciplina Organização de Computadores. Bom, depois de termos apresentado o modelo de von Neumann, falado sobre instruções e sobre processador, chegou a vez da memória, ok? Então, vamos começar aqui a aula apresentando... Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala de memória, a primeira coisa que vem à cabeça, né, é a memória principal, né? A gente lembra logo de RAM, né? Random Access Memory. Mas, na verdade, a gente tem outros tipos de memória, né? Que é o computador, né, que existem dentro do computador. A gente não vai falar de todos, né, porque tem memória RAM, memória ROM, né, tem a RAM, tem a ROM. A gente vai falar apenas da hierarquia de memória. Todas essas memórias que a gente vai apresentar aqui, principalmente, né, essas três primeiras, elas são todas voláteis. O que é uma memória volátil, né? A memória volátil é aquela que você armazena o conteúdo e quando você tira a energia, né, esse conteúdo se perde, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Os registradores, eles são, né, células de memória internas ao processador. A gente viu isso quando a gente falou, né, do modelo, quando a gente falou de instruções e quando a gente falou de processador na aula passada. A memória cache, né, existem vários níveis de memória cache, também uma memória, né, volátil. Essa memória, ela auxilia, a gente vai ver um pouquinho, ela auxilia no desempenho, né, dos núcleos do processador. Porque se nós não tivéssemos a memória cache, a memória principal, que é outra memória que a gente vai ver aqui nessa pirâmide, ela não daria conta de entregar, né, na velocidade que o processador precisa, né, necessita, as instruções a serem executadas. Ok? Bom, então, ó, a memória principal, que é a RAM, até aqui nós temos, né, as memórias voláteis, e aí a gente começa agora a falar de memórias não voláteis. Vamos apresentar aqui, ó, somente, né, vamos generalizar como memória secundária, a parte de armazenamento de massa, a parte de entrada e saída. Ali dentro nós temos HD, CD, DVD, pendrive, né, todas essas mídias para armazenamento, que quando nós tiramos a energia, né, daí o termo não volátil, né, os dados continuam, as informações continuam armazenadas, elas não se perdem, ok? Bom, chamando a atenção para o seguinte: quanto mais para o topo da pirâmide, a velocidade é maior, mais sobe o custo, certo? Então, registradores, né, e memória cache são muito rápidos, né, mas muito caros. Se você comparar um processador, né, pega lá uma família de processadores da Intel, compara um processador que tenha 2 megas de cache, né, com outro que tenha 3 megas, né, 6 megas, 12 megas, certo? A gente vai ver que quanto maior, para núcleos de a mesma velocidade de processamento, né, o fato de você ter mais memória cache encarece, né, o preço do processador, ok? Mas você ganha em velocidade, ganha em desempenho. E quanto mais para baixo nós tivermos aqui, ó, aumenta, né, a capacidade de armazenamento. Então, HD, né, ok? HD, pendrive, né, as mídias principais que a gente usa hoje aí, elas têm uma capacidade maior de armazenamento, mas têm menor velocidade, ok? Bom, vamos adiante, apresentamos aí esse cenário de memória. Deixa eu ver aqui, não quer passar, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, foi. Bom, agora vamos falar um pouquinho, passamos dois, vamos voltar um aqui. Eu acho que eu me atrapalhei, mas não tem problema, daqui para frente a gente não vai mais, né, acontecer esse erro. Vamos lá. Bom, então depois da gente ter apresentado essa pirâmide da hierarquia das memórias, falando aí de volatilidade, vamos falar um pouquinho sobre os componentes da memória principal, ok? Bom, a gente agora vai manter o foco, né, na memória principal, que é a memória onde os programas são armazenados temporariamente. Esses programas formados de instruções, e essas instruções, naquele ciclo de busca, né, e execução que nós vimos, elas são trazidas para o processador, né, e nos registradores internos lá do processador, né, essas instruções são decodificadas e processadas. Como isso acontece? Vamos ver agora, antes, né, falarmos aqui sobre os componentes da memória principal. Bom, o barramento de dados, aqui, ó, o barramento de dados é o barramento, né, que vai ligar o registrador de dados à memória principal. Esse registrador de dados, né, entendam, ele é a forma, né, que eu tenho, né, esse registrador fica no processador, a memória principal, né,
está, né, externa ao processador, então eu tenho um barramento ligando. Esse RDM a gente vai ver aqui no ciclo de busca, né, e de gravação, né, de leitura e gravação, a gente vai ver que é ele que leva os dados a serem lidos, traz os dados lidos e envia os dados a serem gravados, ok? Então, existe um barramento interligando a parte interna do processador, né, à memória principal, ok? Bom, esse registrador de dados, o RDM, é esse cara que vai armazenar temporariamente, né, as informações que estão sendo transferidas de ou para a memória. Vamos ver isso, já falamos aqui dentro desse contexto do barramento. Bom, o barramento de endereços, tá, é o que interliga o REM à memória principal. Bom, só para destacar aqui, né, deixa eu pegar aqui, ó, esse barramento aqui, o barramento, né, voltando lá para o barramento de dados, ele é bidirecional. Então os dados podem ir para ser gravados na memória ou estarem voltando, né, para serem lidos, né, e trazidos para dentro do processador. No caso do barramento de endereços, que vai interligar também a parte interna, o registrador interno do processador, chamado registrador de endereços de memória. A memória principal, né, ele que vai fazer essa interligação, esse outro barramento, ele é unidirecional, porque eu coloco o endereço no barramento, né, para saber onde eu tenho que ler ou gravar. Eu não recupero o endereço, eu simplesmente coloco ele vai, né, no sentido da memória, né, indicando em que endereço vai ser lido ou gravado o dado que está indo no barramento de dados, ok? Que está indo ou vindo, né, via RDM, certo? Bom, componentes seguintes aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou voltar. Não. Eu acho que eu estou aqui com um problema de sensibilidade ao toque aqui, mas vamos lá, vou acertar. Bom, novamente aqui, ó, outros componentes. Registrador de endereços da memória. Esse REM, né, que a gente viu lá junto com o barramento da memória, né, barramento de endereço, ele é que vai conter o endereço do que vai ser lido ou gravado, né, na memória principal. Ok? Então aqui, ó, é parte interna do processador. Bom, barramento de controle é onde vão trafegar, né, os sinais de controle, né, principalmente para saber se é uma leitura ou uma gravação. Isso a gente viu, né, só recordando, a gente tem um esquemazinho disso aí resumido graficamente, quando a gente falou do modelo de von Neumann na aula 6. Na aula 6 a gente vê, né, os 3 barramentos ligando memória ao processador, e cada um desses barramentos a gente colocou um balãozinho onde nós falamos, né, barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereços, e relacionamos os registradores, ok? Então aqui a gente só está abrindo isso aí, dando alguns detalhes a mais para a gente poder ver o funcionamento, né, da memória principal. Bom, então o barramento de controle, tá vendo? Interliga a unidade de controle interna ao processador, né, à memória principal. Então, os 3 barramentos, dados, endereços e controle, estão ligando, né, como a gente viu naquele diagramazinho lá da aula 6 de von Neumann, né, estão ligando o processador, né, com a memória, ok? Bom, e o controlador de memória, que é o responsável por esses sinais, né, de controle, tá certo? Então, pegamos aí 6 componentes, os 3 barramentos, o controlador e os 2 registradores. Bom, o que a gente vai ver com isso aí? A gente vai ver com isso aí o seguinte, ó. Vamos detalhar agora um pouco mais como é que funciona uma operação de leitura na memória principal. Bom, para a gente ler na memória principal, a gente tem que ter um sinal indicando que a gente quer ler, o endereço que a gente quer ler, e no RDM será colocado o conteúdo lido para que seja trazido da memória para, né, dentro do processador, né? Então, quer dizer, ele vem pelo barramento e cai, né, no RDM. Então, olha como é que funciona aqui a leitura. Ó, tá vendo? Ó, o endereço, né, é colocado no REM, tá? Ele pode estar em outro registrador. Então, ele é colocado no REM porque é o REM, é o registrador de endereço da memória, que vai, né, sinalizar, né, através desse esquema, né? Então tem que ser colocado o endereço nele do que eu quero ler. Então aqui está o endereço a ser lido, a posição de memória. O endereço é colocado no barramento. Então, ó, segue em outro componente. Primeiro componente, né? Segundo componente, quer dizer, eu pego o conteúdo, coloco aqueles bits ali no endereço, né, no barramento de endereço, ele segue lá para a memória. Há um sinal de leitura no barramento de controle. Olha o controlador de memória dando o sinal, né? Quer dizer, o controlador de memória
dá o sinal através do barramento de controle para dizer, olha, trata-se de uma operação de leitura, ok? Bom, eu tenho que decodificar e localizar a célula que eu estou lendo. Reparem, né? Eu não estou lendo 1 byte, atenção, isso é importante, né? Eu não estou lendo aqui 1 byte só de... Porque a gente fala da memória, né, de 4 gigabytes, né, mas eu não tenho... esse endereço ele não representa 1 byte na memória. Não, ele representa uma célula de memória, né, que pode ser igual à palavra. Né? A palavra da arquitetura tem 16, 32, 64 bits. Eu posso ter células de memória, agrupamentos, unidades de transferência, né, entre memória e processador. Eu posso ter essas células de 16, né, 2 bytes, né, 32 bits, 4 bytes, 64 bits, ok? Então, eu estou fazendo aí o que? Ó, a decodificação localizando a célula e não o byte, né? Já que esse endereço aqui, ó, esse endereço que foi colocado aqui é um endereço de célula, ok? Bom, continuando aqui, ó, bom, já identifiquei aonde está o que eu quero ler, tá certo? Então, agora, olha aqui, ó, o que acontece? Chega pelo barramento de dados, né, esse conteúdo lido, e ele é depositado no RDM. Então, finalmente, pelo barramento de dados, né, o que foi sinalizado lá para leitura, eu venho com esse conteúdo de célula e deposito no RDM. Então, trouxe para dentro do processador, para esse registrador específico, o conteúdo, né, lido e que vai ser trabalhado. Finalmente, né, eu passo isso daí, ó, do RDM para outro registrador. Então, se eu começo a operação em um registrador aqui que não seja o REM, né? E se eu tenho um endereço no registrador que não seja o REM, porque pode ser um outro, né, registrador apontando lá o endereço que deve ser lido. E se eu quiser, né, utilizar o conteúdo lido num outro registrador, necessariamente aqui, ó, passa pelo REM o endereço e passa pelo RDM, né, os dados. Então, porta de entrada, né, ou saída de dados entre processador e memória, né, é o RDM. E o endereço, né, junto com essa porta de entrada, indica, né, o que eu estou lendo ou o que eu estou gravando. Bom, essa é a operação de leitura. Rapidamente aqui a operação de gravação. Deixa eu dar um toque aqui. Vamos lá. Não estou. Voltamos. Beleza. Aqui, ó. Vamos agora para a operação de escrita. Operação de escrita, o que eu preciso? Olha lá, ó. Pego o endereço, né, que está em outro registrador, coloco lá no REM. Agora, o endereço é colocado no barramento de endereço, ok? Bom, eu agora tenho o seguinte, ó, o conteúdo que eu quero escrever, eu pego onde ele esteja e coloco aqui na minha porta de saída, no registrador de dados da memória. Esse registrador de dados da memória, né, eu agora, ó, envio o sinal de que eu estou escrevendo, pego, né, ó, vou decodificar, tá certo? O endereço e a localização da célula. E agora, ó, pego o que está aqui, ó, no RDM e jogo, olha lá, ó, na memória principal, neste endereço. Isso foi por onde? Pelo barramento de dados, ok? Então, fiz a operação inversa, né? Sinalizei o endereço, né? O controlador da memória disse, através do barramento de controle, que é uma operação de escrita, e eu pego, né, o dado que eu quero gravar, do que está no RDM, tem que passar pelo RDM, jogo no barramento de dados, né, e vou fazer a gravação daquele conteúdo na célula de memória que foi endereçada. Ok? Bom, já havíamos falado nesses registradores, mas de forma, né, colocamos lá no diagramazinho lá do modelo de von Neumann, mas a gente não fez esse detalhamento da operação de leitura e escrita. Já que a gente está falando de memória agora, momento oportuno para a gente explorar isso aí. Bom, resumindo aqui alguns conceitos. A memória principal, olha aqui, ó, ela é organizada em células, né? A gente fala de memória de 2 GB, de 4 GB, só que a gente, quando faz essas operações de leitura e escrita, a gente não faz byte a byte, a gente faz célula a célula, tá? Essa célula pode ter, né, o tamanho da palavra, ok? Então, a palavra da arquitetura lá, o tamanho da instrução, né, eu posso, né, ter a equivalência com a célula. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Mas o importante é você entender o seguinte: célula é a unidade, né, que você agrupa os bytes que você está lendo e gravando. Você não grava de byte em byte. Bom, o que é a palavra? Aqui, ó, a palavra é um conjunto de células
com significado. Então, essa palavra que tem significado para a arquitetura, aquela arquitetura de 16 bits, de 32 bits, 64 bits, né? Ela pode ou não ser um conjunto de células, ok? Eu posso ter uma célula, né, equivalente a uma palavra, mas nada impede, tá certo, que eu tenha duas células formando uma palavra, 4 células formando uma palavra, ok? Bom, então palavra, né, é o que está na arquitetura, o que tem significado lá para a minha arquitetura. Célula é a unidade, né, de leitura e gravação, a unidade lá que é o acesso à memória principal. Bom, a unidade de transferência está aqui, ó. Eu transfiro, né, uma quantidade, né, de bits, tá, que está lá naquela, geralmente associado ao meu barramento, né? Então eu tenho lá um barramento de 16 bits, né, ligando um barramento de endereço de 16 bits, eu coloco lá, né, eu tenho a minha célula, né, aliás, eu falei barramento de endereço, barramento de dados, né, se eu tenho um barramento de dados lá de 16 bits, 32 bits, eu tenho 32 vias, 16 vias, onde eu jogo, né, aqueles bits lá da célula para poder, né, ler ou gravar, ok? Capacidade da memória, olha lá, quantidade de informações armazenadas. Eu pego o número de células e multiplico pelo tamanho da célula. O número de células vezes o tamanho vai me dar a quantidade total, né, de armazenamento, né, da memória. Ok? Bom, indo aqui adiante, já dei um toque aqui, esperando um pouquinho. Bom, fazendo aqui um exercício, né? Bom, considere um sistema cuja célula de memória é composta por 16 e o registrador de endereço possui 32 bits. Qual o tamanho máximo da memória principal? Bom, vamos aqui, ó, para a gente não escrever, já está escrito, olha lá. Bom, então está aqui, ó, RAM com 32 bits. O que significa o RAM com 32 bits? RAM com 32 bits, eu tenho quantas células eu posso endereçar? Porque, ó, o registrador de endereços de memória, né, é o que vai me permitir endereçar as células que eu quero ler ou gravar. Então, eu tenho no máximo 2 elevado a 32 células endereçáveis. 2 elevado a 32 é 2 ao quadrado vezes 2 a 30, né? Ou seja, 4, aqui, ó, gigacélulas. Não é 4 gigabytes, é 4 gigacélulas, né, que eu posso endereçar. Se eu multiplicar pelo tamanho da célula, que pode ter 2 bytes, 4 bytes, né, 16 bits, né, 2 bytes, ou 32 bits, 4 bytes, aí eu tenho o tamanho da memória, ok? Bom, indo aqui adiante. Tem um toque aqui, vamos lá. Foi. Olha lá, cada célula possui 16 bits, porque olha só, o registrador está aqui, ó, a célula da memória, então a gente primeiro viu isso aqui, ó, primeiro a gente fez essa relação, e a célula está dita aqui, ó, a célula tem 16 bits, então, ó, se a célula tem 16 bits ou 2 bytes, agora sim, eu pego esses 4 GB, né, 4 GB endereços, ok, vezes 2 bytes, que é a quantidade de bytes de cada célula, né, apontada por cada um daqueles endereços, e eu tenho a memória, né, de 8 GB. Ok? Bom, então agora eu estou falando em capacidade. Aqui eu estou falando simplesmente, ó, para não confundir, né? Isso aqui, ó, é simplesmente uma quantidade, 4 GB, né, células, não 4 GB, é 4 gigacélulas, células, aí sim, de 2 bytes, que vão me dar uma capacidade total de memória, né, de 8 GB. Ok? Vamos lá, um toquezinho, vamos aguardar. Beleza, mais um exercício. Bom, quantos bits, né, eu tenho no meu registrador de endereço, no meu RAM, né, considerando uma memória de 4 GB, né, e célula, ok, de 64 bits. Aqui, ó. Bom, então o que está dito lá? A minha célula tem 64 bits. 64 bits, se a gente converter lá, eu tenho 8 bytes. Então, 8 posições de memória formam uma célula. Então, um conjunto, né, de 8 bytes, 8 posições de memória, certo? Vão formar a minha célula, que é o que eu vou estar, né, lendo ou gravando aí entre processador e memória. Ok? Olha lá. Bom, quantidade de células, né? Se eu tenho uma memória de 4 GB, aí agora eu estou fazendo a conta inversa. Se eu pego 4 GB e divido, né, por 8 bytes, né, quantas células eu vou ter? Então a conta que eu estou fazendo é essa daqui, ó. Tamanho da minha memória dividido aqui, ó, pelo tamanho da célula. Isso daqui, ó, esses 8 bytes estão aqui, ó.
certo? Aqui está a minha capacidade de memória. Cadê minha capacidade de memória? Vamos assinalar aqui, ó, a minha capacidade total de memória dividido pelo tamanho da célula. Aqui é a conta que eu estou fazendo. Aí eu tenho 2 a 32. Aqui, ó, vamos fazer a conta assim. Olha lá, 2 a 32 por 2 a 3. Repito a base e subtraio os expoentes. Ok? Ou, se eu colocar o expoente aqui negativo, eu somo, né? E eu vou ter 2 a 29. Então, o tamanho do meu REM, né, é de, olha lá, 29 bits. Então, um REM de 29 bits me permite fazer, né, o endereçamento, né, numa memória de 4 GB de células de 64 bits. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar mais um toquezinho aqui. Foi. Bom, falando um pouquinho sobre memória cache. Toque aqui, tá. Vamos lá, memória cache. O que é a memória cache, né? A memória cache, olha aqui, ó, a aplicação dela. Bom, primeiro, né, essa memória cache, ela é transparente, né, tanto para a aplicação que você desenvolve, né, como para o sistema operacional. Isso é gerenciado, então, tá vendo? Por hardware, tá? Bom, a memória cache ela é fundamental pelo seguinte, né? Qual é o propósito dela? A gente tem uma velocidade de processamento muito maior do que a velocidade, né, de acesso à memória, né? Que eu tenho essas operações de leitura e escrita, né? Elas feitas com a memória principal, elas não, se elas fossem feitas, né, mesmo com um barramento muito rápido, né, essas operações que acontecem agora, que a gente viu de leitura e escrita, não daria conta, né, de suprir a necessidade de instruções dos núcleos. Então, basicamente é isso. Então, essa velocidade, né, muito, né, a velocidade de processamento dos núcleos é muito maior. Então, o que a gente faz? Coloca uma memória auxiliar, né, entre o processador, né, entre aqueles registradores lá e a memória principal para poder agilizar isso aí. Bom, então, ó, o que acontece? Reparem, o processador ele inicia a operação de leitura, né, para o endereço desejado na memória principal. É transparente. O sistema de controle de cache intercepta e verifica se aquele dado está na cache, se aquilo está ou não carregado, né, na cache. Então, é transparente. A leitura, né, aquela operação que a gente fez lá de leitura, ela é feita para o endereço lá da memória principal. E esse gerenciamento por hardware vai ver se houve, né, o que é o cache hit. O cache hit é saber se aquele dado, né, que o processador, né, deseja aqui, vamos fazer uma operação, né, de exemplo aqui de leitura, se está ou não na cache. Se tiver na cache, houve o cache hit. Então, está lá, eu recupero. Se não, houve cache miss, né? Que é, né, o que a gente chama lá no sistema operacional, a gente costuma, né, para quem estiver fazendo essa disciplina, falha de página. Então aqui houve uma falha, o conteúdo não está lá, eu vou ter que trazer o conteúdo, né, então, da memória principal para cache. Então, nesse momento aqui, a minha leitura, ela não teve sucesso e agora eu vou ter que recuperar a informação porque não está na cache, ok? Bom, então aqui, ó, se ocorrer então essa falha, cache miss, né, o controlador, tá vendo? Localiza o dado na memória e aí vai fazer a recuperação, isso transferindo ele para cache, ok? Bom, então isso é hardware que faz. Um toque aqui, vamos lá. Bom, por quê, né? Aqui, ó, por que a cache existe? Por causa dessa diferença de velocidade, né? Como funciona? A gente viu ali o como e agora baseado em que princípios você traz uma área, né? Uma área de dados da tua memória para dentro da cache, baseado nos princípios da localidade. O que é o princípio da localidade? O princípio da localidade temporal é o seguinte, ó, se um item é referenciado, tende a ser referenciado novamente. Então, ó, quando eu tenho um loop, o que quer dizer isso, né? Bom, quando eu tenho um loop, né, quando eu tenho lá um while, quando eu tenho lá um repita, quando eu tenho, estou falando independente da linguagem, quando eu tenho laço de repetição, quando eu tenho loop, né, eu tenho dentro dessa localidade do código uma repetição. Então, se eu trouxer uma área, né, de instruções, né, de dados lá da memória para a memória cache, né, dentro desse princípio, eu tenho grandes chances de fazer acessos, né, naquela pequena quantidade de dados que eu trouxe, né? E também, além do princípio da localidade temporal, eu tenho o princípio da localidade espacial, né? Que é no caso aqui, ó,
quando eu tenho, né, itens cujos endereços são próximos. Então, sequência. Bom, a gente tem como uma das premissas da arquitetura de von Neumann, né, a sequência das instruções. Eu não tenho desvios, né, tão frequentes assim no fluxo. E baseado, né, na localidade temporal dos loops, né, e na localidade espacial, né, de vetores, por exemplo, né, eu tenho esse suporte para trazer uma área, né, de dados, uma quantidade, um trecho de instruções da memória principal para a memória cache para que eu possa trabalhar, ok? Vamos lá. Bom, a cache é organizada, né? A gente não vai nem entrar muito em detalhes, mas isso daqui é falado para a gente poder apresentar o próximo slide aí, né? Que é exatamente, né, quais são as formas que eu tenho aí de organização. Então, olha só. Bom, a cache eu tenho L linhas, né, de X bytes, tá? Essas L linhas, elas têm endereço de 0 até L-1, né? Como a gente tem aí, né? Quando a gente tem 32 bits representados, 32 possibilidades representadas em 5 bits, é de 0 a 31, né? Da mesma forma que no decimal, quando a gente tem 100 números, é de 0 a 99. Então, aqui de 0 a L-1, né? Cada linha possui, né, o que a gente chama de tag, né? Um indicador, né, do bloco que está sendo endereçado, né, trazido da memória para... Então, a operação entre memória principal e cache é feita em blocos, né, que são identificados pelos tags, ok? Bom, aqui, ó, por que a gente apresentou aquilo ali rapidamente? A gente não vai mostrar nenhum diagrama, não. É só para a gente poder ver o seguinte, ó, o que é o mapeamento direto? O mapeamento direto é fixo, né, olha lá, ó, cada linha da cache, né, tem previamente definida, né, está previamente associada a um bloco de memória. Então, eu tenho uma área da memória associado, né, a uma linha da cache. Então, esse é o direto. Bom, isso daqui facilita, né, essa recuperação, né, facilita, né, essa associação direta, facilita a recuperação de um dado que não seja quando há cache miss, né, mas limita um pouquinho, né, o funcionamento da cache. Bom, uma outra forma de mapear é o mapeamento associativo. Não há, né, essa associação de um bloco, né, de uma área da memória principal, de um bloco que eu queira associar a uma linha. Não há uma associação direta ao bloco da memória com a linha da cache, tá? Mas eu tenho, né, um esquema, né, de fazer uma comparação entre tags. Então, apesar de não ser direto, eu tenho uma associação de vários blocos, né, a uma linha, ok? E o associativo por conjunto, eu misturo esses dois aqui, ó. Eu misturo o associativo e o direto, tá? Isso vai facilitar, né, esse mapeamento facilita, né, aquela recuperação lá, caso haja, né, principalmente cache miss, né? Então, carreguei. Se houver uma falha, né, isso daqui, esses esquemas de mapeamentos diferentes é que vão facilitar aí o meu dia a dia. Então, só para a gente conhecer quais são, né, mais detalhes, se você pegar um diagrama, isso não vai ser cobrado, é importante que você conheça, né, cada um dos esquemas para, assim, se há uma associação direta ou não do bloco de memória entre o bloco de memória e a linha de cache, mas não vai ser cobrado, né, em termos de diagrama. Quem quiser mais detalhes, vai lá no material didático, isso também não tem no material online, tem um esquema completo, né? Se você pegar um livro, né, você vai ter um esquema completo de como isso aí é feito, mas não é a intenção, o algoritmo não é a intenção, ok? Da gente explorar isso aí. Bom, e finalmente, deixa eu ver aqui, terminamos, né? Terminamos a aula, pensei que a gente tivesse aqui mais um detalhezinho. Bom, espero que vocês tenham aberto um pouquinho mais, né, os conceitos aí de memória, tá? Então, a gente agora, né, só falta a gente explorar a parte de dispositivos de entrada e saída, mas a parte de instruções, processador e memória, né, associados ao modelo de von Neumann, a gente explorou, né, nessas 4 aulas da segunda etapa. Falta uma aula só, né, para a gente concluir. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco, né, faremos aí, vocês vão assistir os exercícios dessa unidade. Até a próxima. Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para gravar, né, a parte das atividades, exercícios relativos à aula 9, né, a aula de memória.
Então, vimos os conceitos, né, de barramento de dados, barramento de endereços, barramento de controle, aquelas operações de leitura e gravação, né, associadas aí ao RM e ao RDM. Né? Vamos aqui fazer algumas atividades para poder fixar esses conceitos e trazer alguns números aqui para o nosso, né, para nós calcularmos aqui algumas capacidades. Vamos lá. Bom, temos aqui o seguinte, ó, essa minha máquina fictícia, ela tem um RDM, certo, de 64 bits, um RAM de 35, né, e a memória com capacidade, não mais agora relativo ao processador, mas a memória principal com 128 GB. Bom, o que eu estou perguntando aqui? A capacidade máxima de endereçamento, o tamanho da célula e o tamanho da palavra. Bom, a capacidade máxima de endereçamento está associado ao RAM. O RAM de 35 bits vai me dar, né, vamos pensar aqui depois de escrever, vai me dar 2 a 35 possibilidades de endereços diferentes de células. Ok? Bom, o tamanho da célula, se eu pegar a capacidade total da minha memória, esses 128 GB, e dividir, né, por essa, né, quantidade de células que eu posso endereçar, né, visto que o meu RAM tem 35 bits, eu vou ter o tamanho de cada uma das células. E a palavra, se eu não faço, né, se não está dito que há uma associação entre célula e palavra, eu tenho, né, a palavra vinculada ao RDM, né, que no caso aí tem 64 bits. Então, vamos mostrar os cálculos aqui, ó. Já deixei tudo escrito, né? Olha lá. Bom, o que nós temos aqui, ó? RAM com 35 bits. Olha aqui, em vermelho nós temos aqui a solução, né? RAM com 35 bits, eu tenho 2 a 35, né, combinações. 35 bits me permitem 2 a 35 combinações diferentes. 2 a 35 é 2 a 5, né, vezes 2, né, 2 a quinta potência vezes 2 a 30. 2 a 30 é giga, 2 a quinta é 32. Então eu tenho 32 gigacélulas endereçáveis. Essa é a minha capacidade máxima. Bom, se eu tenho uma memória de 128 GB, né, se eu pego 128 GB e divido, né, por aqueles minhas 32 gigacélulas endereçáveis, eu tenho que cada célula, né, contém 4 bytes. 4 bytes, né, são 32 bits. Então, cada célula de memória, cada grupo, né, a minha unidade de endereçamento de memória, né, é a célula. Então, eu tenho 2 a 35, ou seja, 32 gigacélulas, cada célula de 4 bytes formam a minha memória, né, de 128 gigabytes. Bom, e finalmente, o meu RDM, né, de 64 bits me dá a palavra de 64 bits. Uma arquitetura de 64 bits, né? Aqui nada impede que eu tenha a minha memória, né, dividida em células, né, de 32 bits. Então, cada palavra vai estar armazenada em 2 células de memória, ok? Portanto, temos aqui a quarta alternativa, né, com, respectivamente, capacidade máxima, tamanho da célula e tamanho da palavra, ok? Mais uma atividade. Vamos lá, vou voltar aqui. Joia, passei aqui demais, mas vamos nessa. Analisar as sentenças abaixo sobre, né, memória, né, e vamos ver aqui o que está certo e está errado, assinalar a alternativa que tem aqui, né, o que está correto. Bom, então tá lá. A CPU comunica-se com a memória através de um barramento e utiliza os registradores RDM e RM para envio e recebimento de informações, né? Bom, RAM e RDM, ok, né? Através de um barramento, essa comunicação através de um barramento, ele quer dizer, é o barramento de dados, né? Esse aqui é o barramento de dados. Na verdade, ele teria que colocar ali os 3 barramentos. A comunicação, né, a troca, né, é até bom a comunicação ela é feita, né, os dados vão e voltam, mas eu tenho que jogar endereço e controle também. Então, esse um barramento aqui, não se trata de uma pegadinha, mas esse um barramento é o barramento de dados. E o RDM e o RM, né, eles servem, né, para recebimento e envio das informações. Então, aqui, correto, né? Memória secundária é a memória básica de um sistema de computação? Memória secundária é a memória básica? Né? Não. Né? A memória básica é a memória principal. Tá? Não é memória secundária. Memória secundária, né, como o próprio nome sugere, né, é a segunda memória. A primeira memória, né, a principal,
de funcionamento, né, é a memória, é a RAM. Okay? Então, ó, é a memória básica do sistema onde ficam armazenados os programas de execução? Não. Os programas de execução não ficam. O que eu quero colocar em execução pode estar guardado lá permanentemente, eu vou ter que executar, né, transformar isso lá num processo, trazer para a memória principal. Então, não é ela a memória básica. Memória cache é uma memória não volátil para armazenamento de dados e programas. Bom, o que é memória não volátil? Memória não volátil é aquela memória, né, que quando eu armazeno e tiro a energia, continuam os dados gravados. É verdade que a memória cache é uma memória não volátil? Não, né? A memória cache é uma memória volátil. Então, aqui eu também tenho um erro. Portanto, né, a única alternativa ali, ó, que nos cabe, né, somente a sentença 1 está correta. Bom, apenas atentando para esse detalhe, não se trata de uma pegadinha, né? Esse único barramento de comunicação é o barramento que lê e envia dados, nesse caso, né? Então teria que melhorar um pouquinho, porque nós temos 3 barramentos, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a proposta, né, dos exercícios, e até uma próxima oportunidade.